As leis de Newton. Primeira lei. Princípio da inércia. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, até que uma força seja aplicada sobre ele. Isso ocorrerá caso Fr igual a zero, onde Fr é a soma das forças. Exemplo: quando um ônibus começa a andar, somos jogados para trás, pois estávamos em repouso. E quando o ônibus freia, somos jogados para frente, em MRU, pois estávamos em movimento. Segunda lei. Princípio fundamental da dinâmica. A força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida. A equação é Fr igual a m vezes A, onde Fr é força resultante, m é massa e A é aceleração. Exemplo: se um objeto com massa de 65 kg está caindo em queda livre, qual a força resultante sendo aplicada sobre ele? Então, nós substituímos m por 65 e A por 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Multiplicando esses números, chegamos ao resultado que Fr é igual a 650 newtons. Terceira lei. Princípio da ação e reação. Para cada ação, existe uma reação, de igual intensidade e direção, mas de sentido oposto. Exemplo: quando aplicamos uma força em um certo objeto, em reação a isto, este objeto aplica uma força de igual intensidade, mas no sentido oposto. Conhecida como a quarta lei de Newton. Lei da gravitação universal. É daí que vem a famosa história em que Newton está sentado embaixo de uma árvore e uma maçã cai em sua cabeça. Então Newton pensa se a mesma força que faz com que a maçã caia é a mesma que faz com que a Lua não caia enquanto está em órbita ao redor da Terra. Então ele chegou à conclusão de que matéria atrai matéria, onde a força gravitacional é proporcional às massas, ou seja, quanto maior a massa, maior a força gravitacional. Quanto menor a massa, menor a força gravitacional. A equação que usamos para definir isso é F igual a G vezes m maior vezes m menor dividido por distância ao quadrado, onde F igual à intensidade da força gravitacional, G igual a uma constante de valor 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. M maior e m menor é igual à massa dos corpos analisados e D, ou R, é igual à distância. Um exemplo seria a força gravitacional entre a Terra e o Sol, onde temos que ter o valor de massa do Sol e o valor de massa da Terra e a distância entre os dois para definir a força gravitacional entre os dois, que seria igual a 3,5 vezes 10 elevado a 22 newtons. Este foi nosso trabalho sobre leis de Newton.